conhecendo um pouco a quantidade de campos que já estão lá, conhecendo a tecnologia que a Petrobras tem, você vê perigo ambiental nessa região da exploração na margem equatorial, especialmente nessa região lá, que é só um quadrantezinho lá, esse que iam começar a explorar, né? É um dos 54 blocos que, em 2012, a Agência Nacional de Petróleo leiloou e foram arrematados. A Petrobras nem estava com esse bloco, eu acho que ele estava com a British Petroleum, com a Shell, enfim, que devolveu. Só um detalhe: a Shell estava em cima do campo de Paraty, que foi que descobriu o pré-sal. Ela desistiu, ou porque não soube, ou porque não quis investir, enfim, ela desistiu lá que a Petrobras achou. Agora, na margem equatorial, é a mesma coisa. A Petrobras assumiu aquilo ali, e aí o IBAMA exige uma documentação, um estudo, na verdade, né, análise de bacias sedimentares, que não é exigível nessa fase, porque é uma fase apenas de prospecção para verificar se existe o óleo, se ele é de boa qualidade, etc. É só uma perfuração com finalidade de estudo. E esse outro estudo de estudo da Petrobras para ver se vale a pena comercialmente, né? Agora, o estudo leva 2, 3 anos para fazer. E não é exigível nessa fase. Então, aí existe um rigor excessivo que também é, assim, concomitantemente com o fato dos próprios Estado Nacional ter leiloado. Então, ele leiloa lá em 2012, na 13ª rodada, mas agora, com o braço IBAMA, ele diz que não pode. Isso é meio esquizofrênico e pode até gerar questionamento judicial, até pedido de indenização, não pela Petrobras, acho que ela não vai querer esse grau de litígio, mas se um estrangeiro, enfim, quiser, pode até, eu acho perigoso, né? Agora, é uma intervenção com uma tecnologia consagrada, como eu disse agora há pouco, recebeu 3 prêmios Nobel lá em Houston, que é o Offshore Technology Conference. A Petrobras nunca teve um acidente perfurando. Os acidentes que ocorreram com a Petrobras na Baía de Guanabara e lá no Paraná, no oleoduto chamado Olapa, foram o sucateamento do governo Fernando Henrique, que não permitia a troca dos tubos que já tinham a sua vida útil, enfim, finda, e era preciso substituir uma rotina de manutenção. E isso foi que levou aos acidentes nessa etapa de transporte nos oleodutos. Mas em perfuração, a Petrobras nunca cometeu nada, nunca teve um acidente, nem de longe parecido com aquele da British Petroleum lá no Golfo do México, em Macomb. Sim. Nem de longe. Então, eu acho assim, um certo exagero, porque a Petrobras não está agredindo a Amazônia, ela não está tocando fogo na Amazônia, ela não está passando um correntor na floresta amazônica, como alguns ambientalistas mais exaltados estavam fazendo esse discurso. Se o Lula fizer isso, ele perde credibilidade internacional, porque o discurso dele é em cima do meio ambiente, e está certo. E é isso que nós temos que fazer. Mas ali não é meter o machado na Amazônia, é um bisturi que vai com uma precisão ali, guiado por um GPS, para achar um ponto exato, fazer uma prospecção e trazer uma pequena quantidade de óleo para estudo. É só isso. E você entende que há então um problema de comunicação, tanto da parte da empresa como do lado do IBAMA, para chegar a esse entendimento? Quer dizer, pedir estudo, ok, a Petrobras pode até dizer, não é necessário nesse momento. Agora, a comunicação ao público comum, porque isso vazou como se fosse, olha, que escândalo, a Petrobras quer detonar a Amazônia brasileira e tal. Essa questão ficou um pouco mal tocada, não? Eu não tenho condição de dizer assim, de fazer um juízo de valor sobre a comunicação nem do governo, nem da Petrobras, nem do IBAMA, mas eu sinceramente, eu suspeito de uma vontade muito grande de promover a cisão entre Lula e Marina. Entendi. Que eu acho uma coisa que não passa na cabeça nem de Lula nem de Marina. Nem de um nem de outro, né? Eu acho que os oportunistas, né, tentaram fazer um ataque especulativo ali. Vamos ver se a gente abre uma fenda aqui, uma cisão. Eles vivem para isso, né? É óbvio. Não, até são interesses de outras empresas, de fora, né? Interesses que não têm nada a ver com a gente. Né? E aí, o Jean Paul Prats, que está presidindo a Petrobras, ele disse o seguinte: a gente pode até cogitar de explorar na Guiana, porque tem a Guiana Francesa, que é a nossa vizinha, né? Tem o Suriname. E tem blocos ali também. Tem blocos ali. Então, ele pode ir para lá, entendeu? A Petrobras diz assim. Agora, qual é a alternativa, premissa? Né? É que o óleo do pré-sal ele nos garante até 2037. Depois ele declina, como o da Bacia de Campos aqui declinou. E se não fosse o pré-sal, nós estávamos em maus lençóis. Então, é preciso sempre estar
descobrindo novas reservas. Agora, qual é a Petrobras que a gente quer daqui a 30 anos? O que você enxerga nisso? Ela vai ser uma empresa de energias renováveis e também na cadeia do petróleo? Como é que você enxerga isso um pouco? Uma visão. O petróleo hoje, o gás natural, que já é uma outra fonte mais, assim, dita de transição mesmo, a renda que se obtiver a partir deles e a segurança energética que se tem a partir deles é que vai viabilizar esses investimentos em eólicas, em fotovoltaica, o hidrogênio verde, que agora é tão propalado, tudo isso tem um tempo de maturação muito longo, né? E, por exemplo, aqui no Brasil nós já temos um bom parque eólico, mas ele foi muito subsidiado, foi pesadamente subsidiado. Tudo que surge assim, por exemplo, o etanol, quando surgiu lá atrás, foi a Petrobras que bancou. O Proálcool foi em 1975, né? O Banco do Brasil financiava e a Petrobras comprava adiantado o etanol que ainda ia ser produzido. A venda de álcool hidratado só começou em 79. Exatamente. Então, para que se viabilize essas novas fontes de energia, é preciso que se mantenha ainda, por pelo menos até 2040, essa matriz que aos poucos vai sendo substituída, né? Se a gente... porque muitos diziam agora há pouco, não, é um erro procurar mais óleo, ele tem que entrar direto nessa... Não, mas a gente não tem condições de entrar direto. Porque, por exemplo, a eólica ela não é firme. Não venta o tempo todo, e mesmo quando venta muito, a eólica tem que embandeirar as hélices, porque senão o vento arranca a hélice. Então, ela não produz o tempo todo, né? Então, e essa eólica que eles estão falando é uma eólica produzida em alto mar, né? Essa seria a proposta, né? Que o João Paulo Prats tem falado, né? Inclusive, ele, como senador, já tinha desenvolvido algum projeto nesse sentido, eu acho. Tem uma empresa francesa que seria parceira da Petrobras no desenvolvimento dessa tecnologia aí. Enfim, é necessário que se caminhe nas duas frentes, né? Não se pode abdicar prontamente da energia fóssil, porque a Petrobras tem um óleo de grande qualidade e outra coisa, a Petrobras, de todas as empresas de petróleo no mundo, é que menos emite carbono. Ela tem um grau de captura de carbono, né? Até porque ela reinjeta muito gás natural nos campos do pré-sal para poder estimular a produção de mais óleo. Uhum. Né? Então, ela está trabalhando de uma maneira ambientalmente assim bastante responsável, né? E o óleo diesel que nós estamos produzindo, ele já tem muito menos particulados por milhão, é o ppm, né, que se usa essa medida. Uhum. Também até possível exportar para a Europa. Esse óleo que se produz lá na Abreu e Lima, que o Moro dizia que era um escândalo, e que agora finalmente nós vamos concluir o segundo trem de eventos. Graças a Deus. Né? Então, mas foram feitas barbaridades, né? E, infelizmente, esse tempo passou. E a gente tem que, agora, reconstruir toda aquela Petrobras que estava presente, do poço até o poste de energia elétrica. A BR foi embora por um preço vil, né? Talvez seja mais barato constituir uma nova distribuidora do que tentar recomprar a BR. Se tentar recomprar esses ativos, o judiciário vai ser contra, porque ele é majoritariamente neoliberal.